Fácil. Começa aqui. Quanto à questão do enfermeiro, ou da enfermeira que fez a pergunta. Isso. Você será responsabilizado criminalmente. Por quê? Se você fizer o aborto, você será responsabilizado. Se não tiver... Veja, o Código Penal, ele fala do médico. Ele fala, então, isso está no Código, no Código Regional de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, no Código de Ética do médico. Certo? Quanto à questão do Código de Ética do enfermeiro, o que é que acontece? A pergunta é se... Porque assim, eu entendi que o Código de Ética de Enfermagem ele é contra o aborto, né? Sobre assistência dos profissionais no caso desses tipos de aborto, no caso desses que são já legalizados. Falando de acordo com o Código de Ética de Enfermagem, o enfermeiro pode se negar a realizar o procedimento desde que tenha outro profissional para assumir a assistência. Tipo, ele tem um companheiro que pode assumir isso e ele se ausentar. Poder, ele pode. Inclusive, o Código de Ética de Enfermagem relaciona-se também ao Código de Ética da Medicina. Por quê? Porque a medicina também é contra o aborto, salvo em casos que a lei permite. Então, assim, eu posso, como enfermeira, eu posso sim recusar a assistir aquele médico que está praticando o aborto, né? Mas eu me recuso não somente pelo Código de Ética da Medicina, eu me recuso pela minha realidade cristã, pela minha fé. Por questão de consciência, né? Uma objeção de consciência. Exatamente, né? Acredito que a gente deve lembrar que a lei, ela deve ser cumprida, mas quando a lei, ela viola um direito fundamental, né? Porque, infelizmente, gente, há leis injustas, há leis que não correspondem com a justiça, né? E nosso cenário brasileiro, a gente está passando por isso, né? É como se fosse um atentado contra a nossa Constituição, né? A gente está sofrendo muitos, eu já vi muitos atentados contra a Constituição e eu acho que aí é a hora da gente tomar consciência disso, enquanto cidadão, tomar mais conhecimento baseado na ciência jurídica, baseado em evidências das ciências médicas, da ciência da enfermagem, para que a gente tenha a nossa opinião, a nossa proposta embasada, para a gente não ficar apenas assim, nos achismos, mas defender com argumentos racionais aquilo que a gente acredita e que aquilo que é o bem da sociedade, o bem comum da sociedade. Uma sociedade que cada vez mais vai permitindo a questão da cultura de morte, vai parar onde? Padre, saindo um pouco do âmbito jurídico, eu acho interessante que o senhor também esclareça a questão do pecado em relação ao aborto, que não comete pecado só a pessoa, a gestão do médico, mas todos aqueles que se utilizam como instrumento de todo o processo do aborto. Acho bem interessante. A telefonista que ligou para a mãe, a todos os atendentes no processo todo, acho interessante que eles... Pronto, com certeza. Então, aqui eu vou trazer o catecismo da igreja, porque vai ficar bem melhor, mas já posso adiantar que há uma parcela de responsabilidade, de colaboração no pecado e no mal praticado. Então, quem ajuda a realizar o aborto, direta ou indiretamente, é culpado, né? Peca gravemente. Então diz aqui, olha, sobre essa pergunta, sobre essa questão do clarino, né? A cooperação formal está no número 2272 do Catecismo da Igreja Católica. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona como pena canônica de excomunhão de delito contra a vida humana. É excomunhão late sententia. Isso quer dizer que automaticamente a pessoa que participou de um aborto, ela está excomungada. Padre, e se o aborto for na hipótese se o aborto for legalizado, ela mesmo assim será excomungada? Mesmo assim,
mesmo assim, porque as leis da igreja, leis canônicas, elas regem os fiéis dentro da instituição católica, né? Ainda que seja algo legal, né? Mas é algo legal, mas é ilegal de acordo com o Código de Igreja Canônica, de acordo com o Código da Igreja. Quem provoca o aborto, seguindo o efeito, incorre em excomunhão, lata sentença, está no Código de Direito Canônico, no número 1398. Né? Também diz, nas condições previstas pelo direito. Né? Com isso, a igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Olha aí, novamente. Manifesta, assim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente, por seus pais e por toda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, mostra a misericórdia. Porque uma pessoa que cai em excomunhão, lata sentença, pode sair da excomunhão, desde que faça a retratação, desde que se mostre arrependido e volta à comunhão da igreja. Então, eu lembro que lá acho que se não me engano foi em Recife, houve um caso em que uma criança de 12 anos, ela estava grávida e tal, e os médicos realizaram um procedimento de aborto dizendo que a criança ia ter muitas complicações. Tá? O bispo foi bem direto. Estão em excomunhão, lata sentença. Aí as pessoas pensavam que o bispo estava excomungando. Não, o bispo estava apenas declarando o que o código dizia. Né? Então, incorre em comunhão, lata sentença. No entanto, repito, porque eu sei que pode ser muitas pessoas que estão escutando, pode ter tido algum tipo de experiência nesse campo. E é aí onde entra a misericórdia divina de Deus, o perdão, porque ao mesmo tempo que a igreja ela aponta o erro, ela aponta e denuncia os crimes, ela lembra que nós temos um Redentor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, graças a Deus, por mais que sejamos pecadores e possamos ter a possibilidade de cair em algum erro, nós temos a possibilidade de retomar o bom caminho. Sim, aqui agora a próxima pergunta, já responde essa, né? O que a igreja fala sobre uma pessoa que comete aborto, né? Ela denuncia, ela fala que não é de forma nenhuma possível, nem cabível esta ação, enquanto algo bom jamais será, mas no entanto aponta também para a misericórdia. Esse é o resumo. Então, o que mais a gente poderia abordar? Está chegando mais uma pergunta aqui. Na discussão sobre o aborto, é muito comum o problema de onde surge a vida. Partindo disso, se tem... Novamente, Senhor. Na discussão sobre o aborto, é muito comum o problema de onde surge a vida. Partindo disso, se tem a dúvida: a vida surge na fecundação ou não? Se surge e o aborto é feito, então? O aborto é feito, então o direito à vida é violado. Isso. Então, foi o que eu falei logo no começo da live e vou tentar explicar novamente. Do ponto de vista biológico, há uma nova unidade biológica, uma nova vida a partir da união do material genético do pai e da mãe. Isso é um dado inegável. A vida humana começa ali, né? Para a igreja também. A igreja afirma que no momento da concepção, Deus derrama, coloca, insufla a alma, né? E aquele ser ele passa a ter aquela dignidade de pessoa humana, desde o momento da concepção. Não há dúvida. E isso, eu não preciso ter fé para saber desse dado científico, né? Não é uma questão de fé, é uma questão da biologia. Todos os biólogos, todos que estão das ciências naturais,
das ciências médicas, da enfermagem vão dizer isso. Mas por causa da ideologia, justamente disso, vão dizer que não, a vida começa a partir da 12ª semana. Então, era o que então que existia antes? Né? Existia antes o que então? Se não era vida? Era um material pré-vida? Como entender, né? Se aquele novo ser tem características morfológicas, diferenciadas, personalidade própria, depois temperamento, enfim. Então, a vida humana começa no momento da concepção. Tá aí também porque a igreja, ela diz que é ilicitamente o fato de cultivar embriões e inseminação artificial. Desde Paulo VI, né, com as suas encíclicas como Humanae Vitae, a Congregação também para a Doutrina da Fé, com a Domum Vitae, Evangelho Vitae de Papa João Paulo II, todas essas encíclicas, né, depois do Concílio Vaticano II, apontam para essa direção em defesa da vida humana, do embrião humano. Padre, me valendo da sua resposta e da pergunta, trazendo um pouco mais para o âmbito jurídico e trazendo o perigo do que pode ocasionar a decisão que vai ser tomada na próxima sexta, é bom que a gente cite algumas coisas. Quando da decisão da DPF de 2012, para que se entenda um pouquinho, o Supremo Tribunal é formado por alguns ministros e estes julgam, dentre os quais há um que se chama o relator do caso. E para cada decisão dessa há um relator. No caso do julgamento de sexta, é a ministra Carmen Lúcia. Ela tem um condão, ela tem, na conjuntura atual, ela vai promover um relatório sobre o caso e expressar o voto dela, se favorável ou se contrário à constitucionalização ou não da decisão. Quando da decisão lá que julgava os anencéfalos, se era aborto ou não, a prática do crime de aborto contra eles, se era justo ou não, cada ministro teceu um voto, mas o relator era o ministro Marco Aurélio. E eu queria citar o sumo da decisão dele, do relatório, para que vocês percebam o perigo que pode acontecer a partir dessa decisão. Ele disse sobre o feto anencéfalo: é incompatível com a vida e por isso não é proporcional defender o feto anencéfalo, que não vai sobreviver naquele caso específico, e deixar de sem proteção a saúde da mulher, principalmente a mental. Percebam, e 8 desses ministros disseram coisa muito parecida, dizendo que aqueles fetos, inclusive, não são vida. Percebam o perigo que é a descriminalização de um caso como esse. E nada impede que nós possamos ouvir e ler, a partir da decisão de sexta-feira, coisa muito parecida. Então, é muito discrepante do que nós dizemos sobre a fé, sobre a vida. Vai ser que horas? Eu não lembro. Mas só pegando um adendo e já falando o seguinte: o cara está falando sobre os anencéfalos e ele ainda está tratando com seres microcefalos que tem um distanciamento. É, né? Bem diferente já, né? Mesmo assim, é perigoso. Mas um caso está levando o outro, né? E isso, uma coisa está complementando a outra no caso do Supremo Tribunal Federal, né? A gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, nessa parte, o que o ministro Marco Aurélio relatou à época, que ele disse que o ser anencéfalo, o feto anencéfalo, ele não possui vida, não é isso? Não é. Mas então, o que seria aquele feto que está dentro do ventre materno? Seria o quê? Se não vida? Porque assim, desde a concepção que a gente entende, né? Ali há, de fato, a vida e aquele feto é dotado de direitos e, posteriormente, de deveres. Então, assim, se ele disse que não há vida, mas por que ele disse que não há vida? Há toda uma trajetória por trás disso. Porque não há perspectiva de vida para ele. Eu acho que ele foi um pouco desumano quando ele disse que não há vida. Há vida, sim,
O que infelizmente não há é perspectiva de vida para o feto anencéfalo, que ele pode inclusive perdurar os 9 meses de gestação e falecer após, né? E falecer no parto, dias após, acho que não sobrevivem nem a meses, né? Justamente. Tem os que sobreviveram dias, inclusive. Do que ele mencionar que não há vida. Sim, há vida. Não há perspectiva de vida daquele feto. Olha que diferença, né? Só por causa de um joguinho de palavra, distrair, né? Pra gente ter a clareza bem, né? Uma coisa é dizer que é vida humana, outra coisa é dizer que não é vida humana. Uma coisa é dizer que é vida humana, mas tem pouca perspectiva de continuar vivo. Outra coisa já é negar a vida desde o princípio. Mas aí se ele dissesse que haveria perspectiva de vida, ele não poderia descriminalizar o aborto. Por quê? Ele fundamentou, não há vida, então não há crime. Né? Não há vida, não há aborto. Não há vida, não há aborto, justamente. Pois é, então a gente está numa situação bem difícil e que a gente precisa rezar. Isso foi a DPF de 2012. Imagine o que vem acontecer agora na sexta-feira com esse julgamento da DI, né? Vamos então assim para as últimas perguntas e para as considerações finais de cada um. A gente se compromete enquanto comissão a colocar o horário, direcionar nos grupos, mandar nos coordenadores lá, o horário, até já procurando para que a gente possa, né, digamos que entusiasmar o pessoal a acompanhar e fazer o que for possível. E lançar um desafio. Eu não quero que fique só assim, não, que a gente fique apenas no discurso. Eu acredito que nesse momento a juventude diocesana vai ter que unir forças e realmente ir às redes sociais ou de alguma forma usar a sua criatividade e os seus dons para, dentro de suas capacidades, poder defender a vida, defender esse direito da Constituição brasileira, porque através da manifestação da população, o Supremo Tribunal de alguma forma pode entender o que os anseios mais profundos da sociedade brasileira, né? E corresponder a isso, porque estão ali nos representando de alguma forma. Não estão alheios, nem à parte, nem como um organismo de fora do país que decidem sobre coisas tão importantes. Não, eles fazem parte e devem representar essa maioria, porque até então o regime é democrático e deve contemplar o anseio fundamental. E acredito que vai até de uma questão assim, de maioria, mas é uma questão muito racional, de manutenção da sociedade. Os direitos que vão de contra também até os direitos humanos, né? Estava vendo o 3º artigo da Declaração dos Direitos Humanos, né? Que todo ser humano tem direito à vida. Se não é garantido a vida no momento mais inocente do ser, onde é que será? Ô padre, só para não ficar uma ponta solta, seria muito bom a gente mencionar o que é que vai de fato acontecer na próxima sexta-feira, né? Porque a gente fala muito sobre a DI, sobre a DPF, mas o que é que vai acontecer? Né? O que é que o Supremo vai decidir? Vai decidir somente sobre o aborto? Não. O aborto, ele é uma consequência, né? Aquilo que a gente vinha discutindo, o aborto está sendo uma consequência disso. Por que eu digo isso? Porque antes de ser discutido sobre o aborto, nessa ação proposta pela Defensoria, né? Pela Associação Nacional de Defensores Públicos, foi discutido coisas antes de chegar ao ponto do aborto. O aborto foi por último, né? Então, é como se fosse assim: não faça isso, tire isso, ou seja, tire a vida, mas deixe. O que acontece? O que é que vem se discutindo muito? A questão do Estado. O Estado brasileiro, não o nosso Estado Alagoas, mas o Estado do Brasil. O Estado brasileiro, o que é que acontece? É preferível você cessar a vida, um feto intrauterino dotado de microcefalia,
Ou é preferível sobrecarregar os cofres públicos? O que está sendo discutido é isso, né? Então, assim, o que é que se fala muito quanto à questão do LOAS? Creio que muitos sabem o que é o LOAS, o BPC-LOAS, que é um benefício de prestação continuada para aquelas pessoas que são hipossuficientes, que não têm condição de prover seu sustento. O LOAS, ele diz o seguinte: você, criatura, que não tem condições, recorra a mim, e a mim, o Estado. Então, assim, eu estou recorrendo ao Estado, eu tenho um filho, né, que tem microcefalia devido ao Zika vírus, o questionamento é esse, então eu vou recorrer ao Estado. O que é que o Estado diz? Olha, mãe, eu vou lhe dar 180 dias de auxílio maternidade, cessado, acabado esses 180 dias, você vai entrar no LOAS, no BPC-LOAS, né? Esse BPC-LOAS é devido à criança que tem deficiência, inclusive foi incluído a questão da criança com microcefalia. Porém, mãe, você só tem 3 anos. O máximo desse benefício é de 3 anos. O que se discute é isso de forma preliminar, de forma primordial. O que se discute é isso. Você tem 3 anos, até 3 anos o Estado lhe ajuda. Depois dos 3 anos, se vire. É basicamente isso. Então, o que é que se discute? A associação discute. Estado, você não tem como prover o sustento dessa mãe depois desse período máximo. Então, dilata esse prazo, aumente esse prazo. A associação foi um pouco hipócrita. Por quê? Porque morde e assopra. Ele mordeu e assoprou nessa ação. O que é que fez? Mãe, 3 anos, Estado, por favor, dilata esse prazo de 3 anos, mas Estado, você não vai ter como fazer isso. Por quê? Porque o Estado não tem suporte, né? Vai sobrecarregar, a palavra que foi usada na ação pública. Então, então é uma questão assim, que chega da questão econômica, né? Sim. Então, é preferível então que não existam essas crianças que tenham microcefalia, que sejam eliminadas a partir do diagnóstico, porque aí não teremos esse problema econômico. Né? Então, se for assim, também vai abrir mais para... então, tantas famílias pobres, então a pessoa pobre também deveria ter direito ao aborto. Evitar o problema. Né? Idoso. Aí o que vem nessa Aí, ação? né? Então, vai pensando se a gente vai dando passos nessa lógica de que para não sobrecarregar a gente elimina a vida, né? Então abre precedentes para mais para frente discutirmos a questão do aborto em outro caso e depois em outro caso e por fim a gente entre com outros países que eu acho que rasgaram esse artigo dos direitos humanos assim a céu aberto sobre o direito à vida e legalizar o aborto como nos Estados Unidos. Então aí, pronto. Isso nos dá a síntese de que a preocupação não é com a saúde, com o bem-estar da mulher ou do feto lá, é com o recurso que vai ser expendiado lá no final. O Estado vai ser oneroso para o Estado no final lá. A preocupação não é com o bem-estar. E ele fala também contra a omissão, não é, Clarindo? Até corroborando esses aspectos que a Thais falou, cada ação tem uma série de pedidos. Alguns foram esses que a Thais citou, o respaldo, a conjuntura toda de assistência social em relação à prevenção, conscientizando as mães, tudo mais do problema do Zika vírus. E termina o último aspecto, é o último, é o aborto, a despenalização dos quesitos tais. Percebam, eu havia falado que essa ação específica é para, de algum modo, declarar a lei ou parte daquela lei inconstitucional. Então, é uma lei específica que está sendo combatida a partir no desse... caso, o Código Penal, eles querem incluir, na verdade... São 2 leis. A lei 13.301 de 2016, esse artigo 18, em especial combatendo a ele, e fundamentando o aborto, despenalizar o artigo, em especial essa parte do artigo 124 ao 128 do Código Penal, despenalizando nos casos de pessoas acometidas
pelos e cabelos, que de algum modo influenciou na microcefalia. Mas aí, partindo para outro ponto, como eu falei, em 2016 essa ação foi impetrada, ajuizada. Vejam, de lá para cá, outras legislações já aconteceram, inclusive o artigo 18 daquela lei, que há o pedido de declaração de inconstitucionalidade, já foi revogado por uma lei deste ano, de 2020, e percebam, já foi revogado esse pedido. O que restou para julgamento total, se nós pudéssemos assim dizer, para sexta-feira é o aborto. É o aborto já. Ô Clarindo, é assim, volta e meia, essa questão do aborto, ela sempre entra novamente como pauta, né? Aqui eu lembro em 2018, o que foi que aconteceu? O Partido Socialista Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, né, tinha a proposta de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, né? Veja, volta e meia no nosso país acontecem propostas nesta direção, né? O que é que está por trás, no fim das contas, assim? Vamos pensar assim, um pouco além, assim. O que é que está por trás dessas investidas para retirar, né, esse caráter de crime da questão do aborto, né? Será? Eu fico levantando algumas hipóteses. Será que tem algum interesse econômico por trás das indústrias abortivas? Será que há algum tipo de pressão, né, das instituições, das associações, por parte deles, né, em cima dos brasileiros? Porque é um país enorme e poderia crescer muito nessa área, e ainda por causa desses, vamos dizer assim, desses arcaicos defensores da vida que estão ainda na Idade Média defendendo esses valores, né? O que será que está por trás? Às vezes fico me perguntando se não é uma questão econômica, o interesse econômico das indústrias abortivas, da indústria do aborto, que tanto lucra no mundo inteiro. E essa questão não para por aqui, né, padre? Porque primeiro foi a questão do aborto da mulher vítima de estupro. Foi uma polêmica tremenda isso, para aprovação. Depois veio a questão do feto anencéfalo. Agora vem a questão do feto com microcefalia. Inclusive, a Advocacia Geral da União, que foi intimada para responder a essa ação, né, essa ali, disse que assim, não tem que se comparar o ser anencéfalo, isso é o que disse a Advocacia Geral da União, não tem que se comparar o feto anencéfalo, aquele que não tem cérebro, com a microcefalia, porque a microcefalia tem o cérebro na quantidade reduzida, e ali tem um ser vivo, né? Ali há um ser vivo. Aí não quer dizer, eu não posso comparar, né? Então assim, ele disse, não tem comparação, porque ali tem a vida, ali você tem perspectiva de vida, diferente da anencefalia, que não há perspectiva de vida. Né? Chegaram duas perguntas aqui. Uma pergunta foge um pouquinho do assunto, mas é interessante. E os casais que usam anticoncepcionais também praticam aborto? É uma pergunta interessante. Olha, a questão dos métodos anticoncepcionais são proibidos pela igreja. A igreja, ela condena. Isso aí todo mundo acredita que já sabe. E propõe um método de paternidade responsável, né? Como o método Billis, enfim. Então, quando se usam certos tipos de anticoncepcionais, pode colocar em risco a vida da criança. Por exemplo, o DIU, ele é potencialmente abortivo, né? Pílula do dia seguinte, se a gravidez já aconteceu, vai ser abortivo. Então,
há muitos anticoncepcionais que podem ocasionar o aborto, né? Por isso que a igreja, né, e tantas outras razões, ela é contra os anticoncepcionais. Aí alguém pode dizer, mas padre, isso que questão difícil, porque é tão mais prático os anticoncepcionais e tudo mais. Mas aí também vem a questão da saúde, né? Exatamente, tem muitas questões. E Paulo VI, São Paulo VI, ele foi muito corajoso em afirmar isso em suas encíclicas. Muito criticado, mas muito corajoso, né, defendendo a questão da naturalidade da relação, da procriação, né? E a igreja tem que ser corajosa e ousada. Ela não vai pelos meios mais práticos e fáceis, né? Os seus objetivos não são por qualquer tipo de meio. Ela propõe os meios à luz da fé, à luz do Evangelho. E à luz do Evangelho nem sempre nos agradam, nem sempre são caminhos assim tão simples e fáceis de percorrer. Mas é o caminho correto, certo. E a gente, enquanto cristão, deve entender, compreender as razões de nossa fé e seguir. Então, quem fez essa pergunta, depois pode conversar pessoalmente, faz com o padre pode explicar melhor e orientar que é possível um método deles e outros métodos naturais para uma paternidade responsável. Essa outra é mais difícil porque requer conhecimentos na área das ciências naturais. E a gravidez embrionária? É correto o aborto? Bom, a segunda pergunta é mais fácil para responder. Não é. Mas sobre a gravidez embrionária, eu não tenho tanto conhecimento científico. Eu sei que ela é quando o embrião ele cola Bom, eu não vou me arriscar aqui, né? Eu, na hora que estava preparando esse momento aqui, eu pensei também num enfermeiro, num médico, mas não deu para contactar nem trazer para esse momento aqui. Mas quem sabe outro momento a gente pode fazer um outro momento como esse e trazer também uma voz de alguém das ciências naturais, das ciências da saúde, que aí tem mais respaldo para falar sobre essas questões. Muito bem. Acho que não temos mais perguntas, né? Por hora. As considerações finais, então. Exatamente. A gente, enquanto setor juventude, quando começamos o setor juventude, né, a gente já alerta toda a juventude diocesana que a gente está voltando para as nossas atividades, mesmo que virtuais, né, padre? Agora a gente vai ter um trabalho contínuo, a gente já conversava sobre isso. E acho que o desafio que o padre já lançou para nós, enquanto jovens, é que a gente possa primeiro formar-se, né, e se informar para poder debater sobre essa questão tão difícil, mas tão necessária para nós enquanto jovens, enquanto juventude diocesana. Também, então, nosso desafio agora é andarmos junto à Santa Mãe Igreja, tá bom? E sairmos do nosso comodismo e defendermos a vida. E se preparem aí que muita coisa vem boa, mesmo de forma virtual, a gente não sabe quando acaba a quarentena. Exatamente. Né? Mas mesmo nas nossas casas a gente vai estar trabalhando também. Então, muito obrigado. Desde já, né, de minha parte. A quarentena aqui zero. Pra gente não, né? É por uma boa causa. O padre vai agradecer, mas enquanto comissão eu já agradeço também Thaís, né, que além de advogada, é também da caminhada cristã junto à Santa Igreja, o Clarino que dispensa comentários, né? Enquanto seminarista, muito obrigado por disponibilizar o tempo pra gente. Muito obrigado, meninos. Padre, fica à vontade. Agora eu também passo a palavra para eles, as considerações finais, né, nesse momento. Eu gostaria de terminar parafraseando o Frei da Casa Pontifícia. O nome dele é Frei Raniero Catalamessa. Ele é o pregador do Papa oficial há mais de 40 anos. Na Sexta-feira Santa próxima passada, ele disse uma frase que me tocou profundamente e acredito que a todos aqueles que de algum modo escutaram ou leram essa frase. Falando para o Papa e para aqueles que estavam na celebração, ele disse, rememorando e colocando o momento atual que nós estamos imersos, que o coronavírus nos despertou para o delírio da onipotência. Trazendo mais próximo do tema que nós abordamos hoje, que não seja só o coronavírus, mas todos aqueles
motivos e impressões que de algum modo cheguem a nós contra a vida também precisam nos despertar desse delírio, de tantas vezes que nós nos achamos onipotentes como Deus para julgar o que é vida, o que não é, e até onde ela vai e de onde ela começa. Deus é o único que pode dar a vida e tirar a vida. Então, que o nosso Supremo Tribunal Federal seja tocado por essa impressão, que nós também assumamos o nosso perfil de cristãos católicos e não nos omitamos ante toda essa perspectiva. A nós é cobrado muito. O próprio título de cristão já pesa muito sobre nós. Importa que nós respondamos com fidelidade e amor a esse chamado da parte de nosso Senhor de sermos verdadeiros cristãos. Bom, eu não vou parafrasear, mas assim, na verdade eu quero fazer um apelo, principalmente à juventude, né? Que muitas vezes que a juventude muitas vezes sente-se acuada frente a essas diversidades que nós enfrentamos, principalmente quanto à questão jurídica, né? Não se entristeçam, não se desesperem, para tudo há um jeito, Deus sempre nos caminha a isso. Então, assim, você que tem um pensamento cristão, nós que somos de fato cristãos e temos aquele viés, aquele pensamento de sermos vida e darmos a vida, nós mulheres, nós temos esse dom, né? Essa divindade. Então, assim, isso foi entregue por Deus, gente. Isso foi um presente. Isso não foi uma obrigação, não foi um dever. Isso foi um presente que Deus, de fato, nos entregou. Então, vamos abraçar. Sei que muitas mulheres passam por situações difíceis, tanto questão financeira quanto a questão de não ser acolhido pela família, né? Não ser acolhido principalmente pela sociedade, frente quando há a questão do estupro. Quando há a questão do estupro, a sociedade, ela aponta o dedo para a mulher. Ela não ajuda, infelizmente. Né? É um preconceito enorme, principalmente para aquelas pessoas que são hipossuficientes, que não têm muitas condições. Mas nós não devemos desanimar, né? Cristo sempre está de braços abertos para nos guiar e Ele é misericordioso. Não significa dizer que a gente vai ficar errando, e dizer, Deus é misericordioso, então eu vou pedir perdão, né, Padre? Então, assim, tenhamos a consciência de não seja a favor do aborto, porque quando você é a favor do aborto, principalmente você, mulher, você já nasceu, você já está com sua vida formada. Então, assim, pense na sua mãe. Se a sua mãe tivesse pensado a época quando você ainda era um embrião, se ela tivesse pensado em abortar, e se ela dissesse isso hoje a você, como você se sentiria? Né? Poxa, eu fui rejeitada, eu fui rejeitado. Então, assim, é nesse pensamento cristão, é nesse viés, e pedindo sempre discernimento a Deus e à Virgem Santíssima, que nós vamos caminhando. E o jurídico é sempre o oposto do que a igreja nos ensina. Mas, assim, vamos para o que a igreja nos ensina. A igreja nos ensina isso, o aborto não deve ser legalizado. Então, de fato, não deve ser. Não apoie essa causa, né? Isso, então, eu quero agradecer, assim, por esse momento, por essa live, a Deus, primeiramente, a Virgem Santíssima, a todos que estão participando nesse momento, aqueles que contribuíram, deram sua contribuição, estudaram, tentaram passar o melhor para vocês hoje. O Clarindo Neto, nosso seminarista, futuro padre, né? Vai ser meu irmão no sacerdócio, né? O Fernando também, que eu vi postando, indignado, né? Foi a indignação dele que me provocou, né? Ele indignado nas redes sociais, dizendo isso é um absurdo, tal. Aí eu realmente não pode se calar não. Também parece que me contagiou a indignação dele e a gente não poderia ficar omisso, né? E a Thaís também, a Thaís Martins, que veio com essa palavra, com esse respaldo jurídico, foi muito bom, porque assim a gente conheceu mais, né? E a gente quer conhecer cada vez mais
para poder caminharmos juntos e entender, né, que nem tudo que infelizmente é aprovado, né, eticamente está em consonância eticamente com o que a gente acredita. Por isso que a gente tem que lutar para que as leis sejam aprovadas de acordo com em defesa da vida, né, de acordo com os valores mais humanos, né? Isso nem estou tocando na questão da fé. E quando toca na questão da fé, aí que realmente ainda a gente precisa, como cristão, não ter medo de falar, não ter medo de proclamar a palavra de Deus. Na segunda-feira, nesses dias também, rezando a Santa Missa, a palavra de Deus dizia que os apóstolos corajosamente anunciavam a palavra de Deus, anunciavam que Cristo ressuscitou. E isso foi me inquietando, dizendo os jovens também, corajosamente, devem anunciar o Evangelho e denunciar as sombras da nossa sociedade, para que a gente possa ter um futuro melhor e um presente melhor. E eu aposto e acredito na juventude diocesana, em você que está participando da live. E lança esse desafio, estude os documentos da igreja, o catecismo da igreja católica, para a gente entender mais a nossa fé. Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam dispostos a dar razões de vossa fé àqueles que vos pedirem. Então eu preciso, antes de tudo, dar respostas a mim mesmo, procurando saber mais naquele em que eu acredito. Também temos o Iucate, né? Temos o Ducati, temos as encíclicas dos papas, né? Paulo VI, São João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco, para que a gente fique bem... Temos o Código Canônico. Temos o Código Canônico também, exatamente. Então, nós temos muita literatura para aprender e assim ter mais argumentos para defender. E eu lanço, agora por último, um desafio, né? Use sua criatividade enquanto jovem, individualmente ou coletivamente, para defender o direito à vida. Padre, de que forma? Não sei. Reze, peça que Deus te ilumine e use sua criatividade. Uma poesia, um vídeo, você falando abertamente, uma frase. O que importa é que a gente não se cale, não fique omisso, inerte. Cada vez mais nós somos chamados a atuar. Está existindo tantas coisas assim por causa de nossa missão. O jovem católico, ele tem que ocupar o espaço político, o espaço jurídico, o espaço legislativo. Ele não pode se omitir. Ele deve estar nesse meio para que a luz de Cristo possa permear aquele ambiente. Se há tanta corrupção no nosso Brasil, muitas vezes é por causa de nossa omissão como católicos, que não entramos nessas instituições e nesses espaços sociais. Nós precisamos estar no meio deles. Não somos os perfeitos, não somos os melhores, mas tem algo diferencial naquele que é convicto na fé em Jesus Cristo, né? E precisa estar nesse espaço com respeito, sem imposição, sem discursos ideológicos, sem intolerância religiosa, sem fundamentalismos religiosos, mas sempre propor, né, como um amigo, propor conhecer Jesus Cristo, conhecer a fé e defender a vida. Então eu agradeço de todo o coração a todos que participaram da live e dei mais ideias para que a gente, enquanto comissão do setor juventude, enquanto setor juventude, a gente possa caminhar juntos, né? Não podemos parar nessa caminhada. Temos que andar juntos, unidos, como a gente vem fazendo. Então agora vamos receber a bênção de Deus. Vamos agradecer a Deus, né? E sexta-feira vamos todos ficar ligados para acompanhar tudo o que está acontecendo e ao mesmo tempo rezar para que um facho de luz possa iluminar a cabeça dos nossos ministros do Supremo Federal,
do Supremo Tribunal Federal e que eles possam, né, tomar as melhores decisões. Se já não estão já com o discurso elaborado, né? Porque essa altura já devem estar. Mas se já estiverem, vamos começar a rezar desde já. Porque quem sabe se não voltam atrás em algum ponto, né, daqui para sexta-feira e representa realmente quem é o povo brasileiro. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, rico em misericórdia, a todos nós e ao nosso país. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, uma boa noite.